Depois de uma jornada intensa de trabalho ao longo de vários anos, a aposentadoria é um sistema público que garante a esses cidadãos um salário e tranquilidade por esses anos de contribuição. Desde que surgiu, a Previdência Social passou por 7 alterações. A última delas em 2019, talvez uma das reformas mais polêmicas e que gera dúvidas até hoje. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, novas reformas entram em vigor já no próximo ano. Para a gente entender as atuais e futuras regras da aposentadoria, a gente recebe o advogado previdenciário Max Godoy. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Léo, que já é. Obrigado. Doutor, é um assunto polêmico, que é igual saúde. Quando a gente acha que está bem, a gente não se preocupa, mas quando dá um probleminha, você começa a ficar nervoso e aí você vai tentar tratar. A aposentadoria, quando está chegando perto, o cansaço está começando aí que as pessoas vão começar a procurar, né, doutor? Exatamente. A gente brinca, né, que advogado ninguém procura quando está tudo certo, né? Ninguém chega e fala, doutor, ganhei na Mega Sena, me ajuda a gastar, né? Não acontece, né, é sempre diante de um problema, né? E a reforma da Previdência, como qualquer outra, ela traz muitas dúvidas, né? Então a gente não sabe, será que essa lei se aplica a mim ou não? Será que eu poderei me aposentar com essa regra que eu imaginava que seria a minha regra? Então hoje a gente vai tentar aqui, claro, em forma de pincelada, né? Trazer algumas respostas para essas dúvidas que as pessoas têm. Boa, doutor. Antes de tudo, o que é a Previdência Social? A Previdência Social é um sistema onde as pessoas contribuem para poder, no futuro, ter algum benefício. Seja esse benefício de aposentadoria ou benefícios de doença, né? Em caso de um imprevisto. Então, mal comparando, o seguro-desemprego seria também um sistema que faz isso. A pessoa, enquanto ela está trabalhando, ela, quando for demitida, tem direito a receber por um período para ela se organizar. Então, a Previdência é isso, ela recebe os valores de quem está contribuindo para, no futuro, devolver ou em forma de aposentadoria ou de algum benefício em razão da saúde. Doutor, e quais foram as principais dúvidas que essa reforma trouxe? As principais dúvidas são exatamente aquilo que eu falei no início, né? Será que essa lei se aplica a mim ou não? Por que essa reforma aconteceu? Quando será a minha vez? Será que vai mudar de novo? Então, são essas as perguntas, né? Então, começa que ela aconteceu porque na matemática da Previdência não está batendo. Tá. Então, os nossos avós tiveram quantos filhos, né? Então, 5, 10, 12, 15, 20, né? E aí, esses dois avós, pai e mãe, aposentados, teriam aí 10 filhos trabalhando, contribuindo para eles que não contribuem. Nossos pais já tiveram um pouco menos, né? Alguns 6, 5, 4, 3, 2, 1, e aí já diminuiu essa conta. E nós, aqui, né, temos um ou menos de um, nenhum. No meu caso, são 4. E 4? Muito bom. Tá bem, então, né, doutor? Já está garantindo a dele. 4 Eu vão não trabalhar tenho para mim. garantia. E aí, essa matemática que não estava batendo. Outra coisa, a gente vive mais, né? Então, as pessoas antes, eu brinco que, infelizmente, a gente está voltando para um tempo onde o nosso avô chegava no bar e falava, aposentei. E o rapaz perguntava, como é que você fez? De tão difícil que era. Sim. E, infelizmente, não vivia mais tanto tempo da aposentadoria até o falecimento. Hoje não, a gente está aí com 78 anos de expectativa de vida. Então, se a pessoa se aposentar aos 60, por exemplo, tem 18 anos para receber, coisa que não acontecia antes. E para fechar, né, as pessoas passam a contribuir mais tarde. Então, nossos pais começaram com 14, 15, 16 anos a contribuir e nós começamos com 24, 25, 26, porque foi fazer primeiro uma faculdade, se especializar e depois voltar a contribuir. Então, a somatória de tudo isso faz com que sempre o governo veja uma forma de reequilibrar essas contas. Que quando a gente escutava, quando a gente era menino, né, na escola, os professores falavam, capaz a gente nem se aposentar. Sim. É exatamente isso que a gente está falando, essa conta que não fechava, né? E vivemos um período bom de pessoas se aposentando, mas infelizmente parece que está voltando um período mais difícil de se aposentar. E não dá para prever que não vai ser assim daqui para frente, né? E eu acho que o mais difícil é essa conta, né, doutor? É entender essa conta, né? Porque se aposenta ou com tantos anos, e isso está crescendo, né? Sim. Porque de 2019 já passou um pouco mais, e o ano que vem um pouquinho mais, até a gente chegar, acho que 60 e poucos anos, né, doutor? As mulheres quanto e os homens quanto? Olha, hoje nós estamos aí com 65 anos para o homem, isso falando da aposentadoria por idade, e 62 anos para a aposentadoria da mulher. Era em 2019 60 anos. E aí, quando a reforma veio, as pessoas acharam assim, em 2019 teve uma lei, ela determinou algo e não muda mais nada. Né? Não, ela já, sem ter que alterar, ela previu o aumento. Então ela disse, olha, em 2019 são 60 anos.
2020, 60 anos e 6 meses. 2021, 61 anos. E assim ela foi aumentando. E isso eu estou falando só da aposentadoria por idade. Eu brinco que nós estamos numa maratona e a gente se programou para correr 42 quilômetros, que é o tempo da maratona. Quando está com 38 quilômetros, já está cansado, mas 4 quilômetros eu chego, a prova fala, olha, vai aumentar para 50 agora. Não é mais 42. Então, a Previdência, ela muda a regra no meio da corrida. E é isso que gera tanta dúvida. A pessoa pergunta, tá, mas eu já estava correndo. Será que não vale para mim alcançar ali os 42, que era a linha de chegada? Será que eu tenho que chegar nos 50? Ou será que tem um meio do caminho? Que são as regras de transição. Então, a própria Previdência, ela trouxe para quem já contribuía e não tinha se aposentado ainda, para quem nunca contribuiu, é outra regra, e para quem já atingiu todos os requisitos. E essa é uma dúvida muito grande que a gente ouve, que é o quê? Doutor, eu estou na lei antiga? É assim que a gente ouve, né? Então, na verdade, todo mundo está na lei nova. Agora, se você já cruzou a linha de chegada, vamos assim dizer. Já passou os 42 já quilômetros. Já passou os 42. Só que você, Léo, está correndo bem. A 42 para mim é pouco. Eu vou correr 50. Tá. Não pegou a medalha, continua correndo. Ou seja, você não pediu sua aposentadoria. Você, mesmo sem pedir, você tem direito de aposentar com a lei antiga. Tá? Isso é uma dúvida bem legal, porque as pessoas acham que perdi o tempo de pedir minha aposentadoria. Sim. Lá em 2019 eu tinha o direito. Até tinha conversado com o advogado e ele falou, olha, 2019 você aposenta. Só que eu falei, tô novo demais para aposentar, gosto do meu trabalho, vou continuar. E aí eu não pedi, será que eu perdi essa chance? Não. Você pode pedir hoje a aposentadoria 2024, mas solicitando a regra de 2019, que muito provavelmente ela vai ser melhor do que a regra de hoje, mesmo com o tempo de contribuição a mais. Boa, doutor. Já temos perguntinhas. Perguntinha da Adriana. Boa tarde, estava em auxílio-doença, aí passei pela perícia médica, dia 30/10, e me concederam aposentadoria por invalidez. Só que não irei receber nesse mês de novembro. É certo isso? Boa. Aqui a gente fica na dúvida se ela não vai receber a parcela do mês de novembro ou o mês. O que é a regra? Quando você está em gozo de benefício, de acidente, doença, quando marca uma nova perícia, então o meu benefício acaba hoje, dia 12 de novembro. Reagendei a prorrogação, marcou para 10 de janeiro. O INSS tem que me pagar todo esse período. Tá. Não pode ficar sem receber. Então, se demorar, não tem vaga, demorou 1 ano para poder marcar a perícia, tem que receber por 1 ano. Não pode, tá bom? Então, ali, pelo que entendi, se for essa dúvida dela, né? Eu esperei 1 mês para fazer perícia, esse mês eu não recebo? Não, ela recebe sim. E também tem a questão retroativa também, não tem, doutor? Na verdade, Se no você caso deixa de dela, receber 1 mês ou outro, ela, você acaba recebendo desde depois, que tem o requerimento, fez um requerimento, demorou para ter uma decisão, se for concedido a data do requerimento, recebe todo o período, tá? Perfeito. Agora, no caso dela, a gente pode até entrar numa das maiores dúvidas que é da Previdência, que é a questão do benefício por incapacidade, que era o caso dela. E aí, o que me chama a atenção? Antes, era comum a gente querer transformar o benefício de auxílio-doença por aposentadoria por invalidez. Sim. Esse era o sonho de todo segurado e de todo advogado. Por quê? Com o auxílio-doença, você fica prorrogando várias perícias. A pessoa está com dificuldade de andar e tem que ir numa perícia a cada 3, 4, 5 meses. Na aposentadoria, não. Só que agora tem um detalhe muito grande que a gente até trouxe aí no conteúdo, que é o quê? Se a pessoa estiver recebendo auxílio-doença, ela recebe 91% da média do salário dela, certo? Se ela estiver recebendo aposentadoria por invalidez, ela pode receber 100% da média, mas tem que ser em caso de acidente. Se não for acidente, ela vai receber 60% mais 2% para cada ano contribuído. Então, matematicamente falando, na calculadora, né, se a pessoa tem uma média de R$3.000, sofreu um acidente do trabalho e não pode mais trabalhar permanentemente, ela vai receber R$3.000 de média. Se ela não foi acidente, foi uma doença, uma esclerose múltipla, por exemplo, que é uma doença que incapacita, mas não tem relação com o trabalho. Essa pessoa, se ela contribuiu apenas 20 anos, ela vai receber 60%. Então, vai cair de R$3.000 para R$1.800, o que não faz sentido nenhum, tá? Se vocês me perguntarem agora, doutor, mas o porquê dessa lei? Não tem explicação, tanto que ela está sendo discutida lá no STF para tentar derrubar e equiparar
as duas aposentadorias por invalidez com o mesmo valor. Tanto uma quanto outra Seria é justo. invalidez, né? Ambos estão sem poder trabalhar, trabalhar. né? Exatamente. Verdade. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? A nossa colega que mandou, a telespectadora, observar se o caso dela vai prejudicar ou não e ela já procurar o advogado que está cuidando do caso dela para saber o quanto isso vai ser prejudicial ou não. Espero que não seja, espero que seja Espero que não, procedente. viu? Mais perguntinhas, doutor. Da Delinha de São José dos Campos. Boa tarde. Meu esposo entrou com a revisão da vida toda, porém nada foi decidido. Posso entrar com a revisão especial? Trabalhou na área de segurança. Doutor, o que é essa revisão da vida toda e revisão especial? Sim, a revisão da vida toda, a gente esteve até lá no Benção da Manhã com a Dani, né, explicando o que é, e a gente teve uma reviravolta muito grande. A revisão da vida toda era a possibilidade de pegar o período contribuído antes de 94 e incluir no salário de contribuição e aumentar a média, ou seja, aumentar o benefício. Porque em 94 entrou em vigor o Plano Real, então a Previdência diz, para facilitar o cálculo, e não ter que ficar alterando 5, 6 moedas que nós tínhamos na época, vai ser de julho de 94 para frente. E aí nós tivemos uma primeira decisão favorável no STF que reconheceu o direito do segurado. Então, teve esse boom de ações de revisão da vida toda. Todavia, por meio de um outro procedimento de recurso, o INSS conseguiu reverter essa decisão. Na prática, basicamente, o segurado perdeu essa possibilidade. Então, foi uma reviravolta muito grande, infelizmente. Mas, com relação à outra revisão, ela pode propor a outra revisão, sim. Uma não impede a outra, tá? Mas a gente tem que entender que a revisão, ela só acontece quando o segurado pediu de maneira correta o benefício e foi concedido de maneira errada. Então, exemplo, por um erro matemático, não foi incluído os salários que o segurado tinha. Então, eles trouxeram lá, olha, você está aposentado, mas vai receber 2.000. Só que na conta era para receber 3. Então, ela tem que falar, olha, está tudo certo, a conta do INSS está errada. Então, no caso do marido dela ter trabalhado na empresa de segurança, provavelmente ela está dizendo que o período especial de atividade como segurança não contou como especial, contou como comum. Então, ela pode sim propor essa revisão, não tem problema nenhum. Existem algumas profissões que encaixam como Sim. especial, né? Nós tivemos aí uma dúvida muito grande, um bafafá muito grande sobre aposentar-se aos 55 anos. Né? Então, a gente entrava na internet e ficava, olha, agora pode se aposentar, não pode discutir. Na verdade, não sei de onde surgiu isso, né? Basicamente uma fake news, porque não tem lei nenhuma debatendo isso. Mas é sim possível se aposentar aos 55 anos. Primeiro, nós temos aí o trabalhador rural. No caso, a mulher, ela consegue se aposentar aos 55 anos, desde que comprove efetivamente a atividade rural. No caso, o homem com 60, mas a mulher 55, então se encaixaria. E também as profissões que têm uma atividade especial, como profissão de segurança, a gente já falou, motoristas, professores que trabalham com ruído, né, muito ruído, todo agente nocivo, seja ele físico, químico ou biológico. Que é a periculosidade e insalubridade. Insalubridade. Então eu trabalho num ambiente muito frio, uma câmara fria, eu trabalho num ambiente muito calor, trabalho num forno de usinagem. Eu trabalho na área de saúde, posso ser contaminado a qualquer momento. Então a pessoa ela pode sim se aposentar mais cedo por esses fatores. Então, por isso que a dica, né, para quem vai procurar o advogado é contar detalhes. Tudo é importante. Não tem uma coisa que não seja. Falou, doutor, quando eu comecei a trabalhar, tinha uma coisa assim, né? Eu trabalhava com fone de ouvido. O segurado não tem que saber se tem direito ou não. Mas ele tem que contar o fato para que o advogado, opa, aqui parece ter uma coisinha. Tá? Boa. Mais perguntinhas, doutor. Cristina Duarte, de Porto Alegre. Boa tarde a todos. Doutor, meu marido faz 60 anos que encaminhou sua aposentadoria especial de 25 anos e nada de sair. Sendo que vai fazer 30 anos de trabalho. Sua idade pode estar influenciando e ele tem 52 anos. Boa, Cristina. Obrigado. E aí? Tá, fiquei com dúvida. Ele tem 60 ou 52? Faz 60 anos e encaminhou. Ele tem 52. Então. Tem só 8 anos de diferença na Cristina, mas o que a gente tem que dizer, né? Primeiro, aqui a gente faz só uma pincelada, né? A gente teria que entrar no processo, avaliar, calcular tudo. Mas aí entra no que a gente fala de outra reforma também da Previdência, que foi a aposentadoria especial exigia 25 anos de atividade especial, independente de idade. Por isso que você tinha enfermeiros aposentando aos 52, 54, 55, se ele começou com 25 e trabalhou 25 anos na atividade, com 50 já poderia. Quando entrou a reforma, tem que ter uma pontuação, são 86 pontos.
Então, no caso aí, se ele tem 52 e trabalhou quantos anos? 25 anos, 25, parece. Ele é. Tá dando 5, 7, 77. Né? Não vai dar os 86. Então, se entrou com o pedido depois da reforma, já tem que ter a pontuação. Então, é uma regra de transição que exigiu, além dos 25 anos, 86 pontos. E ficou bem prejudicial também, que não faz nenhum sentido você ampliar o tempo de trabalho de alguém que atua em atividade especial, porque ela está sob risco e o objetivo é ela aposentar mais cedo mesmo. Tá? Então, no caso dela, teria que avaliar se tem todos os documentos para provar, se em 2019 ele já não tinha o direito, tem que avaliar tudo isso. E entender aí, com o colega que está acompanhando, né, por que não aconteceu, né? Desenhar ali a linha do tempo, né, do começo do trabalho até 2019, que hoje acontece assim que a gente faz, né? Antes eu brinco que a gente ia numa lotérica, né? Doutor, queria aposentar, aproveitar que o senhor está aqui. Quantos você tem? Tanto. E contribuição? Tanto. Opa, já pode, era facinho. Hoje não, a gente tem que fazer um cálculo até 2019 e 2019 para frente, para ver. Né? Hoje é bem mais complexo. Confuso, né, doutor? Na verdade é essa, ficou um pouquinho confuso. Né? A gente tem que, cada caso a gente tem que delimitar bem para o cliente, porque são muitas regras. Então, e, doutor, são muitas quanto regras. tempo antes a gente pode ir vendo isso, por exemplo? Na verdade, nós temos que chamamos de planejamento previdenciário. Né? O planejamento, eu brinco sempre que é com base na lei de hoje, né? Então, quando eu faço, o meu cliente fala, olha, com base nas regras atuais, a sua previsão de aposentadoria é para X anos. Para quê? Para a pessoa entender o quanto ela tem que pagar, se ela tem que pagar. Então, uma mulher hoje que tem os seus 61 anos e já passou de 15 anos de contribuição, só está aguardando, por exemplo, a idade de 62 para se aposentar. Ela, de repente, não precisa pagar todo mês o carnê do INSS. Ela pode pagar 2 vezes por mês. Só nisso ela já economizou 10 meses de contribuição. Ela pode fazer dois pagamentos dentro de um mês. Tem que, por quê? Para não perder o que a gente chama de qualidade de segurado. Tá? Então, assim, o planejamento previdenciário, ele serve, claro, que a pessoa, se tiver pelo menos uns 20 anos de contribuição, já passou aí dos seus 50 anos, já vale a pena analisar. Porque, de repente, você acha que está podendo aposentar numa regra, aquilo que eu brinquei da maratona, né? E aumentou. Tinha um cliente que achava que ia aposentar com 4, pela regra de transição de 100%, virou 8. Tem que pagar 100% do que faltava. Então, realmente, faltava 4 em 2019. Mas ela tem que pagar mais 4 para frente. Ai, gente. É muita conta, doutor. Ó, bombou de pergunta. Foi. Então, a gente já quer sua volta, porque é um assunto que é importante a gente falar e a gente precisava de alguém que esclarecesse tão bem como o senhor. Então, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Agradeço o convite. Nas próximas a gente volta, de repente, para falar cada benefício, separar algo mais, porque, né, para a gente poder falar focado, um por um, né? senão acho melhor. É um universo muito grande. Mas obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Gigante, doutor, um universo gigante. Você de casa, aproveita para seguir o doutor no Instagram, @max.godoy com Y e @g.ga advogados, tudo junto, tá aparecendo aí para você. E o telefone para contato é o 12 99739 5030. Obrigada, doutor, mais uma vez. Obrigado, viu, doutor? Obrigado.